Fala galera, vamos lá? Então, dando prosseguimento a nossos estudos sobre dinâmica demográfica, dinâmica da população, falamos anteriormente sobre o processo de dispersão das sociedades humanas, dos homens, ao longo do tempo, processo de ocupação de porções do espaço geográfico, a formação de grandes civilizações. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre movimentos migratórios, mas na parte conceitual, tá legal? Você já deve ter escutado, palavras, conceitos como, por exemplo, migração, emigração, imigração, e é bem possível que você já tenha se deparado com algum tipo de questão envolvendo e exigindo esses conceitos e, consequentemente, você ficando um pouco com dúvida e tal, às vezes errando até uma questão de bobeira, tá certo? Então coloquei esse macetezinho para vocês aqui, justamente para vocês não errarem mais, tá? Então vamos lá, vamos começar a trabalhar. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre migração, emigração e imigração. Então olha o macete aqui, galera. Quem que é o migrante, Quem que é o migrante? O migrante é aquele cara que se desloca. Então a gente vai perceber que nós temos migrações internacionais e nós temos também migrações internas, migrações que acontecem dentro do território de um país, de um estado, Bacana? Então, esse é o migrante. Quando a gente fala do processo emigratório, o emigrante é aquele que sai da localidade, aquele cara que vai embora e se desloca, se movimenta, se direciona para uma outra área, para um outro território. Esse é o emigrante. Então, para você lembrar de emigrante, você pensa no cara que vai embora, na pessoa, no indivíduo, no ser humano que vai embora. Tá legal? Certo? Quando você fala de imigrante, é justamente aquele indivíduo que chega, certo? Numa determinada área proveniente de uma outra. Então eu coloquei aqui, mas obviamente, essa invasão é só para dar origem a um macete. De invadir é de entrar, de chegar, não literalmente um processo de invadir relacionado a algum tipo, de algo forçoso, de alguma coisa, de uma relação bélica, Tem nada disso, uma coisa irregular, ilegal, nada disso. Só para você entender quem sai, quem entra. Então o emigrante é aquele cara que se desloca pelo olhar do seu território de origem. O imigrante é aquele cara que chega, aquele indivíduo que entra pelo olhar do país de destino. Tá legal? Certo? Então, o termo emigrante e imigrante é muito relativo. Então, por exemplo, se eu saio do Brasil e me desloco, por exemplo, para o Japão, vou me direcionar ao Japão, em relação ao Japão, eu sou um imigrante, mas em relação ao Brasil, eu sou um emigrante. Tá certo? Dentro dessa relação, nós temos dois outros importantes conceitos, que é o conceito de saldo migratório positivo e de saldo migratório negativo. Quando a gente fala de migração, é deslocamento de pessoas. Para isso, a gente precisa dominar o conceito, então, de emigração e de imigração. Tá? Então, quando você tem o percentual de imigrantes maior do que o de emigrantes, ou seja, temos um percentual, um quantitativo, tanto em valores absolutos, aí nós temos um quantitativo de pessoas que chegam, que entram, um quantitativo maior do que aquelas que saem, do que aquele quantitativo que sai. Então nós temos um processo de saldo migratório positivo, tá? E quando a gente fala sobre negativo, é justamente quando a emigração, a saída, é maior do que a entrada, tá certo? Então, espero que você tenha sacado aí esses importantes conceitos. Espero que você não erre mais quando nós falarmos de migração, imigração, imigração. Reparem que a gente precisa de um ponto de referência, quando a gente fala de emigração e de imigração. Espero que tenha ficado claro aí para você. Tá bom? Aqui, grande abraço, até daqui a pouco. Beijão!